a beber à esplanada, meio cheio a transbordar, os pratos da semana e o mundo a acompanhar. Traz um fino até ao cimo e uns tromoços, mas sem casca, que agora eu vou ouvir o político de tasca. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Política de Tasca. Estamos a gravar este episódio do podcast no dia 13 de junho às 4 horas da tarde, um bocadinho mais tarde do que o habitual. E este Política de Tasca desta semana vai ser um bocadinho mais triste, não por vontade própria, mas sim porque esta semana não foi recheada de notícias tão argumentativas ou tão opinativas como eu gostaria. O objetivo deste podcast é dar um bocadinho a minha opinião sobre a política de uma forma mais acessível, e a verdade é que esta semana tivemos muito pouca política e muita tragédia. Portanto, sem mais introduções, vamos lá para os pratos da semana. Bem, os pratos desta semana são ambos nacionais. É óbvio que vamos falar das comemorações do 10 de junho, dando alguma prioridade ao discurso de Lídia Jorge. Fazendo já aqui um parênteses, eu gostei bastante do discurso de Lídia Jorge. Acho que foi um discurso que toca bastante na ferida de muita gente. Acho que foi um discurso sem medo. Foi um discurso capaz, foi um discurso coerente e, sobretudo, foi um discurso chocante. Mas eu acho que foi mesmo esse o objetivo de Lídia Jorge. Como é conhecimento público, o 10 de junho pretende comemorar Portugal, Camões e as comunidades portuguesas, e Lídia Jorge comemorou Portugal no seu todo. Falou do Portugal bom, mas também do Portugal mau. E acho que é importante. Eu retirei algumas citações do discurso de Lídia Jorge que achei mais interessantes para debater aqui. A primeira que eu retirei foi o que sempre se verificou, ou melhor, indo um pouco mais atrás. É preciso sempre sublinhar, para não se deturpar a realidade, que a escravatura é um processo de dominação cruel, tão antigo quanto a humanidade. O que sempre se verificou foi diversidade de procedimentos e diferentes graus de intensidade. E é indesmentível que os portugueses estiveram envolvidos num novo processo de escravização longo e doloroso. Isto é verdade. Por muito que custe ouvir, por muito que não seja fácil, ou até por muito que se queira deitar para debaixo do tapete a história de Portugal, não se pode gostar só do que foi bom. Portugal foi de facto o primeiro país a abolir oficialmente a escravatura, mas isso não é como um algodão por cima de todo o sangue que foi derramado por portugueses e por culpa de portugueses. E Lídia Jorge acaba por dizer mesmo isso, que é, ok, Portugal é um país que está na vanguarda dos procedimentos mais humanos que se começaram a ter com a abolição da escravatura, mas também é um país que tem a sua cota parte de culpa no processo de escravatura e tem a sua cota parte de culpa no processo de subjugação de civilizações em prol de outras. Lídia Jorge continua a dizer que consta que em pleno século XVII 10% da população portuguesa teria origem africana. Essa população não nos tinha invadido. Os portugueses é que os tinham arrastado até aqui. E nos miscigenámos. O que significa que por aqui ninguém tem sangue puro. Cada um de nós é uma soma, tem sangue do nativo e do migrante, do europeu e do africano, do branco e do negro e de todas as outras cores humanas. Somos descendentes do escravo e do senhor que o escravizou, filhos do pirata e do que foi roubado, mistura daquele que punia até à morte e do misericordioso que lhe limpava as feridas. É pesado, é pesadíssimo, mas é esse o objetivo. Lídia Jorge quer mesmo mostrar que Portugal não é santo nenhum, o que é verdade. E, sobretudo, numa altura em que parece que
cada vez menos se foca nos males que tiveram, que teve toda a era dos descobrimentos, toda a era da colonialização, toda a era da subjugação. É importante continuarem a haver vozes a dizer: espera, não foi bem assim que aconteceu. Certo, Portugal descobriu, Portugal trouxe riqueza, Portugal enriqueceu, mas como? À custa de quem? E, por mim, este discurso devia ser ensinado nas escolas. Acho mesmo que é importante, na sociedade do século XXI, voltarmos a lembrar que Portugal não é santo nenhum. Mas eu digo Portugal porque eu sou português. Claro que a Espanha teve os seus males, a Inglaterra teve os seus males, a Holanda, como é óbvio, teve os seus males, mas eu não quero entrar em whataboutism. Eu quero mesmo focar-me no que é nosso. Portugal não é santo nenhum e há muito sangue derramado na bandeira de Portugal. Lídia Jorge continua até a fazer uma certa referência que eu acho bastante interessante, que é uma referência direta a Donald Trump, a dizer que um chefe de Estado de uma grande potência, durante um comício, pôde dizer: adoro-vos, adoro os pouco instruídos, e os pouco instruídos aplaudiram. Isto acaba por ser a opinião concreta de Lídia Jorge quanto a este extremismo que vem assolando um pouco a civilização ocidental, sobretudo a nível político, até porque a civilização oriental acaba por já ter isto quase como estabelecido, que são culturas um pouco mais extremistas, com menos, digamos que, menos lugar para as democracias como nós as conhecemos. Temos o caso da Rússia, temos o caso da Coreia do Norte, o caso da China, da Coreia do Sul, que também agora estamos a verificar. E isto acaba por ser uma crítica social bastante presente à forma como estes golpes extremistas ou estas ondas extremistas acabam por cavalgar a pouca instrução do seu povo. Isto remonta-nos um pouco àquele debate da antiga Grécia, que era: a democracia acaba por estar sempre limitada pela educação que envolve a sociedade que está no processo de democracia. E isto coincide bastante, ou em grande parte, com a minha opinião, que é: certo, temos uma democracia, temos um sufrágio universal, é uma conquista, mas se não educamos o povo para votar, como é que podemos esperar que o povo vote bem? E vote bem não é votar como eu voto. Isso não é o bom voto. O bom voto é aquele voto que é ponderado, na minha opinião. Aquele voto que é ponderado, aquele voto que sabe o que está a fazer e que não vota pelo que houve numa campanha. Vota pelo que vê durante um mandato. E eu penso que é dissecando estas frases da pouca instrução do povo que vota que nós conseguimos caminhar para uma democracia, na minha opinião, não mais universal, mas mais competente. Porque também existe a competência de votar. Eu normalmente, em discussões que tenho, dou muito este exemplo, que é: eu, se for andar de avião, eu não quero que a construção do avião seja votada por pessoas que não percebem nada de aviação. O voto democrático nem sempre é bom. Sobretudo quando o próprio povo que vota não tem conhecimento sobre o que vota. E isto gera um de dois caminhos: ou um povo que cai cada vez mais na abstenção, que tem-se vindo a contornar um pouco, ou um povo que cai cada vez mais em demagogias, em extremismos e em populismos. É a velha parábola do médico e do vendedor de doces. Como é óbvio, um povo pouco instruído vai achar sempre que o vendedor de doces quer dar benesses à população e que o médico as quer tirar, porque o médico é que diz: não comam estes doces, não exagerem nos refrigerantes, não se alimentem mal.
e o vendedor de doces pode sempre dizer ele quer vos tirar o que é bom. E é preciso fazer este equilíbrio que é, ok, benesses para o povo, sim, mas à custa de quê? É sempre fácil dizer eu vou-vos dar tudo o que vocês querem e não vos vou tirar nada do que vocês têm. Mas como? Acaba por se cair um bocadinho nesta demagogia. Marcelo Rebelo de Sousa vem logo a seguir acabar por reforçar no seu discurso a mensagem de Lídia Jorge, dizendo, parafraseando, povos esses que fizeram de nós, ou seja, dos portugueses, uma mistura em que não há quem possa dizer que é mais puro e mais português do que qualquer outro. Lá está, a tal negação de uma raça pura que, analisando até um pouco os discursos do século XX, da metade do século XX, entre 35 e 45, no fim da Segunda Guerra, que acabaram por trazer vários problemas, a tal ideia de uma raça pura que os nossos dirigentes querem afastar essa ideia. Este discurso não foi recebido com unanimidade. André Ventura decide responder a dizer que, quase que a criticar o discurso de Lídia Jorge. Eu vi uma citação no jornal Sol a dizer que André Ventura disse que Lídia Jorge e Marcelo Rebelo de Sousa traíram o nome de Portugal. Eu acabei por não conseguir confirmar se isso seria verdade ou não, só vi essa citação no próprio jornal Sol, numa entrevista feita no dia 13 de junho, ou seja, no dia em que eu estou a gravar este episódio. Mas André Ventura vem dizer que os portugueses são culpados pelo esclavagismo que houve no mundo é um caminho perigoso. E depois reforça que qualquer governo que pondere devolver dinheiro ou o que quer que seja às antigas colónias ou antigas províncias terá o voto contra do Chega. Isto acaba por ser um pouco o reforço do que André Ventura já vem vindo a dizer com este debate de deve ou não Portugal indemnizar as colónias. Acaba por ser um pouco o reforço da mensagem de André Ventura, que é o tal argumento de que se Portugal tem de devolver às colónias, então o que é que as colónias têm de devolver a Portugal? Eu, por um lado, concordo que a devolução não deve ser integral, ou seja, Portugal também deixou investimento nas colónias, mas não acredito que o debate de devolver obras de arte, de devolver possíveis artefactos que estejam em nossa posse e que tenham sido oriundos das colónias, não acredito que esse debate deva ser recebido com animosidade. Acho que é um debate a ter, acho que é uma discussão que o povo português deve-se começar a habituar, porque, na minha opinião, é importante começarmos a falar da escravatura, do colonialismo, como o que aconteceu e não como uma visão romântica de os portugueses foram para lá trabalhar de igual forma com as civilizações que lá estavam, porque não foi isso que aconteceu. Estando este prato da semana digerido, falemos do próximo prato da semana, que foi o episódio de violência, ou os episódios de violência em Portugal, nomeadamente a agressão na barraca, no teatro, que um grupo de agressores que alegadamente faziam parte do grupo Sangue e Honra, que é uma organização internacional de extrema-direita que tem cá representação, agrediram o ator Adérito Lopes com um soco no olho, provavelmente com uma soqueira ou com anéis. Adérito Lopes era um dos atores da peça O Amor é Foquear de Sem Se Ver, que era dedicada a Luís de Camões, no âmbito das comemorações do 10 de junho. E o ataque aconteceu quando faltava cerca de 1 hora para o início do espetáculo, que estava marcado para as 9 da noite. Em paralelo, neonazis agrediram voluntários que distribuíam comida a sem-abrigos no Porto. A PSP confirmou a detenção de um suspeito de 24 anos e 2 mulheres que integravam a equipa de voluntários que acabariam por distribuir ajuda alimentar às pessoas em situação de sem-abrigo foram injuriadas e vítimas de empurrões e murros por 2 homens, alegadamente depois de eles terem feito a saudação nazi. Estes 2 homens responsabilizaram as 2 mulheres pelo aumento de imigrantes, a dizer algo como vocês é que os ajudam a quando estão a distribuir comida na rua e por isso é que eles cá estão.
De acordo com o comunicado da PSP, um dos intervenientes, que tinha 24 anos, foi detido na noite de terça-feira. Acabou por ser obrigado a fazer apresentações semanais perante autoridades policiais. E o outro de 27 anos foi só identificado no local. Um dos suspeitos seria o de 24 anos, sem que nada o fizesse prever, alegadamente desferiu um murro num dos polícias e foi detido aí. Isto acaba por ser muito triste num país que se diz desenvolvido. Acabamos por ter um aumento da violência. Referi também, antes que me esqueça, o ataque bárbaro de, alegadamente, adeptos do Sporting a um grupo de adeptos do Porto, incendiando um carro onde eles estavam dentro. São 3 situações chocantes, sem dúvida, que acabam por despertar de novo o debate: será que Portugal se está a tornar um país violento? Eu acho que não. Eu acho que isto não é de agora. Portugal já vem sendo um país que tem estes ataques, estes episódios esporádicos de violência. Eu não considero que seja uma sensação, mas também não considero que seja um problema gravíssimo que Portugal tenha e que tenha de estar na ordem do dia. Eu sou daquelas pessoas que acredita que a comunicação social acaba por exacerbar muito mais este tipo de problemas e acaba por trazer ao de cima o pior das pessoas. Eu explico melhor. Este tipo de sensacionalismo mediático que casos como este têm acaba por gerar nas pessoas uma percepção, e isto não é a percepção de que Luís Montenegro falava há uns meses, acaba por gerar às pessoas uma percepção de que está toda a gente maluca, está toda a gente violenta, que uma pessoa por sair à rua, lá está, parafraseando um pouco Donald Trump, uma pessoa sai à rua e leva um tiro antes de ir comprar pão. Penso que ele estaria a falar de Nova Iorque na altura. Já foi há uns 2 ou 3 anos. Mas eu não acredito que viva nesse país. Portugal continua a ser um país pacífico. Na minha opinião, Portugal continua a ser um país seguro. Agora, estes casos, na minha perspectiva, não têm vindo a aumentar, têm vindo a ficar mais célebres. Claro que isto não significa que Portugal não tenha de combater este tipo de criminosos. E para mim, eu sou defensor da prisão perpétua com revisão de pena constitucional de 25 a 25 anos. E para mim, pessoas que incendeiam um carro com outras pessoas lá dentro têm de ser punidas por isso. E na minha opinião seria com prisão perpétua, com revisão de pena de 25 a 25 anos. Isto acaba por ser intensificado numa semana em que lá fora a violência também esteve muito presente. E com esta ponte maravilhosa que eu fiz, vamos para a esplanada. Bem, na esplanada, antes de falarmos um pouco da violência que tem acontecido no estrangeiro, há uma menção que eu tenho de fazer, que é a queda do avião na Índia. Penso que 240 pessoas estavam no próprio avião, dentre as quais 241 pessoas, 241 passageiros, dentre os quais 7 eram portugueses. Uma pessoa sobreviveu, não era portuguesa, o que sobreviveu. Alegadamente, nenhum dos portugueses tinha família a viver cá em Portugal. E o avião que estava a viajar para Londres, acabou por cair numa zona residencial, perto do aeroporto de Ahmedabad, poucos minutos depois da descolagem. É uma situação consternante, um pouco, mas acaba por ser uma tragédia. Não há muito que comentar sobre isto, nem eu vou tentar comentar ou especular sobre potenciais causas, que acho que não é o meu papel. Falando um pouco do aumento da agressividade lá fora, eu sinto que vou ter de pôr uma bandeira dos Estados Unidos na thumbnail e na imagem do podcast, porque eu falo dos Estados Unidos todas as semanas. Protestos nos Estados Unidos desencadeados, com o foco principal em Los Angeles
acabaram por ser o tema da semana americana. Donald Trump envia as forças militares para travar os protestos. Acaba por haver um despique entre o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e Donald Trump. O governador que acaba por entrar numa guerra de palavras com Donald Trump, a dizer coisas como se me quiserem prender, sabem onde estou, larguei a crianças de 4 anos. Isto porque as detenções do ICE estão a ser completamente discriminadas, de forma indiscriminada, melhor dizendo, estão a ser completamente indiscriminadas e não estão a ter em conta princípios básicos da humanidade, segundo Gavin Newsom. Donald Trump volta a dizer que, caso não tivesse enviado forças militares, Los Angeles já teria sido destruída pelo fogo, de sublinhar que Jimmy Kimmel veio contradizer ou veio desmentir o presidente americano a dizer que não, Los Angeles está tranquilo. Sim, houve pessoas que quebraram a lei, mas no geral Los Angeles está bem. Los Angeles é uma cidade pacífica. Estes protestos acabaram por se alastrar mais tarde a Chicago, a Nova York, a Atlanta, e acaba por haver uma onda de descontentamento, porque mesmo que os próprios protestantes sejam americanos, tenham nascido nos Estados Unidos, sejam legais, conhecem muita gente que não é, que não está a cometer crime nenhum e que acham que é desumano serem expulsos por motivos aparentemente completamente indiscriminados. Outra situação de violência que foi vivida tem a ver com o ataque de Israel ao Irão. No dia de ontem, ou seja, na quinta-feira, Israel lançou um ataque sobre o Irão que o embaixador nas Nações Unidas acabou por justificar com informações que dariam conta de planos para destruir Israel. Numa entrevista à Fox News, Danny Danon assegurou que Israel recolheu informações de que o Irão estaria a avançar com outro ataque, como o 7 de outubro, que foi o ataque que desencadeou toda a guerra Israel-Hamas. Benjamin Netanyahu acabou por avançar com um ataque preventivo ao Irão e que acaba por ser mais um golpe na estabilidade ou na falta dela que existe no Médio Oriente. Eu não sou analista de guerra, não conheço todo este processo militar que está em decurso, por isso também me vou abster de mais comentários sobre isto. Um assunto que eu quero comentar, que também está aqui na esplanada, é a prisão de Léo Lins. Léo Lins, para quem não sabe, é um humorista / comediante brasileiro que foi condenado a 8 anos de prisão por conta de piadas que alegadamente promoviam o racismo, que promoviam a discriminação. Ricardo Araújo Pereira vem criticar a condenação, a dizer que 8 anos por piadas é completamente impensável. As piadas eram consideradas declarações depreciativas e injuriosas contra pessoas, e vou agora citar, idosas, gordas, portadoras do vírus HIV, homossexuais, judeus e negros, inclusive exaltando o período esclavagista como época em que os negros gozavam de privilégios. Ora, eu tenho uma opinião muito forte sobre este assunto e a minha opinião é: não gostas, não vês. Eu não gosto de uma piada, eu não a vou ouvir. Eu afasto-me. Eu não consumo o humor daquele comediante. Na minha perspectiva, dizer este homem disse uma piada que me ofendeu, portanto, prisão com ele, acaba por ser quase a mesma coisa de esta t-shirt não me serve, vou matar quem a costurou. Na minha perspectiva, acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. Mas a internet está muito dividida. Muitos comediantes, inclusive brasileiros e não só, já vieram lamentar profundamente a decisão da juíza, dizer que
uma piada feita num ambiente que é propício para piadas, em que as pessoas compram bilhetes para ir ver um espetáculo de comédia, nunca pode ser crime. E eu concordo. Até porque a partir do momento em que nós começamos a criar assuntos tabus para os comediantes, para os humoristas e até para os próprios comentadores, não podes falar disso, não podes falar daquilo, isso acaba por ser pior e mais contraprodutivo do que propriamente benéfico para a sociedade. Acaba por ser feita a comparação, até por Ricardo Araújo Pereira também, a dizer que em Guimarães um senhor foi condenado a 8 anos de cadeia por 62 crimes de abuso, a mesma pena que o Tribunal de São Paulo condenou Léo Lins por piadas. E lá está, acaba por ser um pouco, pelo menos para mim, e como em Portugal a tal cultura do cancelamento e o tal linchamento público por uma pessoa fazer uma piada da qual eu não gosto, ainda não está tão presente como, por exemplo, no Brasil. No Brasil penso que está mesmo ridículo. Eu sinto-me um pouco constrangido ao falar disto, porque eu acho que não se deve, no século XXI, estar a punir alguém por fazer o seu trabalho. Porque é o trabalho. O humor negro, goste ou não se goste, seja unânime ou não seja unânime, é humor. E isto volta a acender aquela pergunta que os comediantes menos gostam de responder, que é quais são os limites do humor. E para mim não há limites. Léo Lins tem até uma citação que eu acho apropriada para usar neste contexto, que vou parafrasear um pouco, que é: o humor não tem limites, o ambiente tem. Um exemplo muito claro, antes de irmos para o copo meio cheio. Eu, se estiver a fazer comédia num teatro em que as pessoas compram um bilhete para ver um espetáculo de comédia e fizer uma piada, isso é aceitável. Não vou fazer uma piada sobre o vírus da SIDA a uma pessoa que morreu com o vírus da SIDA, ou melhor, à família de uma pessoa que morreu com o vírus da SIDA, porque isso seria extremamente insensível e seria muito pouco apropriado para a situação. Agora, no contexto certo, todo o humor é bom humor, e no contexto errado, todo o humor é mau humor. O problema é que quando estamos a passar um caso destes, que eu não vou repetir as piadas, até porque se são crime em algum lado, eu estaria a reproduzir um crime se as repetisse. Eu sinto que se nós estamos a passar para este humor ofende-me 8 anos de cadeia, já estamos a entrar num lugar muito perigoso que põe em causa os direitos de liberdade de expressão que muitas das pessoas que estão a defender a condenação de Léo Lins se esforçam tanto para proteger. É a tal questão que, se eu posso ter liberdade para dizer o que quero, então as outras pessoas também têm de ter liberdade para gozar com o que eu digo. Pode ser chato, pode ser ofensivo, pode ser difícil de ouvir, mas é a liberdade. A liberdade de expressão existe, sobretudo para eu ouvir coisas que não quero. Não para eu dizer as coisas que quero, mas sim para eu ouvir coisas que não quero. Estando acabada este rant, vamos então para o copo meio cheio e para o copo meio vazio desta semana. Bem, o copo meio cheio desta semana acaba por ser um pouco uma surpresa. Eu fui surpreendido nas comemorações do 10 de junho, pelo menos, e o copo meio cheio é o general António Ramalhianes. Foi condecorado com o grande colar da Ordem Militar da Viz. Esta condecoração aconteceu no decorrer das comemorações do 10 de junho, como eu estava a dizer, por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Esta ordem visa premiar altos serviços militares, sendo exclusivamente reservada a oficiais das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, bem como a unidades, órgãos, estabelecimentos e corpos militares. Acaba por ser uma condecoração que, na minha perspectiva, está muito bem aplicada. Ramalhianes foi uma figura central no pós-25 de Abril em Portugal e até no próprio desenrolar do 25 de Abril. E acho que ficaria a desejar se Marcelo Rebelo de Sousa não o tivesse condecorado durante o seu mandato de Presidente da República.
e por isso está aí a minha saudação, seria o copo meio cheio, até pode ser um pouco uma dupla, o copo meio cheio ser Ramalhianes e Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez que um não seria condecorado sem o outro. No copo meio vazio temos Rui Fonseca e Castro e o Partido Ergt, que formalmente anunciaram a sua extinção. O Ministério Público tinha aberto um processo relativo à não apresentação de contas nos anos de 2019, 20 e 21, ou 20, 21 e 22, eu posso confirmar já neste preciso momento, seria 19, 20 e 21, exatamente, em que Rui Fonseca e Castro acaba por responder no seu Facebook a dizer: poderíamos procrastinar ao máximo a prolação de uma decisão final desfavorável, transitada em julgado ou num cenário muito improvável, poderíamos vir a obter uma decisão favorável. Poderíamos, é certo, sendo no entanto também certo que o próprio processo de extinção, não podendo deixar de ser tornado público, constitui o golpe fatal num partido que já se encontrava extremamente débil. Portanto, o antigo Partido Nacional Renovador, agora Partido Ergt, está formalmente extinto. Não se sabe se os dirigentes deste partido irão procurar fundar outro movimento político ou outro partido político para difundir as suas ideias. Não deixa de ser um pouco irónico, com tanta gente a pedir a extinção do Partido Ergt por motivos de fascismo, de racismo, de xenofobia, motivos que alegadamente violariam as condições do Tribunal Constitucional para a criação de um partido político, ele acabar por ser extinto por motivos quase administrativos, que é a não apresentação de contas ou de relatórios de contas em 3 anos consecutivos. Acaba por ser este o nosso copo meio vazio, uma vez que o Ergt até teve um ligeiro crescimento nas últimas legislativas, que é o que o próprio Rui Fonseca e Castro constata na sua publicação, a dizer que adquiriu uma nova força nas ruas e mostrou crescimento sensível, e isto acaba por ser um pouco a tal machadada final num partido que nunca chegou a eleger e que chegava às notícias pelas piores razões. Da minha parte é tudo. Eu espero que tenham gostado deste Política de Tasca desta semana. Para a semana voltamos a abrir a tasca e eu espero não ter de falar outra vez dos Estados Unidos, mas já é o pão nosso de cada dia. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Vejo-vos na próxima semana em mais um Política de Tasca. Obrigado. A beber à esplanada, meio cheio a transbordar, os pratos da semana e o mundo a acompanhar. Estás no fino até ao cimo de uns tromoços, mas sem casca, que eu agora vou ouvir o político de tasca.